pastor, senti a mesma coisa. Porque você é um homem que ora, um homem obediente, tem os mesmos traços que o outro tem, então o mesmo Espírito testifica no seu. O que ocorre hoje? É alguém que fala pelo Espírito Santo, e aquele que não anda no Espírito é contra aquele que vive no Espírito. Se chegar e falar assim: olha, irmãos, nós precisamos de fazer assim e assim, aí o que não ora, que não tem essa conduta espiritual de vida, ele vai levantar e vai começar a falar o contrário, porque não é o que o Espírito de Deus está revelando. Não está revelando para Deus, revelou para você. Só os espirituais vão compreender, mas os que não andam não vão compreender nunca, porque isso é uma liberação, isso é uma liberalidade de Deus para o homem. Tudo que é espiritual não vem sobre nós de força humana e nem porque eu quero saber, precisa de ter o aval exclusivo de Deus. Deus não revela as coisas só porque eu quero saber. Não adianta nada Deus revelar as coisas para quem não tem interesse algum pela obra dele. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, as pessoas que andam só cuidando do seu corpinho, né? Da sua vida espiritual, da sua vida secular, da sua vida material, da sua vida emocional, e só tem esse tempo para isso, e não tem tempo suficiente para se adequar ao sistema do reino de Deus. Para que Deus vai te revelar? Você vai jogar simplesmente fora. Tu não vai fazer coisa nenhuma. Já vi irmãos falar assim: pastor, Deus me deu um sonho. O sonho foi assim, assim, assim. Tem hora que Deus dá sonho, vendo a gente cair no abismo, não conta não. Ele não conta. Conta só a desgraça que ele vê dos outros, mas dele mesmo, ele não fala. Aí Deus traz um sonho, traz para você um sonho. Está vendo? Aí você está se vendo em cima do penhasco, você está se vendo em cima do abismo, você está se vendo numa situação bem adversa. Você só está vendo que Deus está querendo com você um conserto, mas você não reage. Você está vendo que Deus está te dando um sonho. Por quê? Ele está querendo que você desperta, que você abra o entendimento, porque há uma tarefa a ser feita para você, exclusiva para você. É intransferível, é intransferível. Mas se você não der por conta que é para você, você não consegue. Você não vai fazer nada daquilo que o sonho te levou a fazer, nem de uma profecia dada por Deus para você a fazer. Serva minha, eis que estou contigo, mas entra na minha presença, senão está fora. Me busque de madrugada. Não, nunca buscou. Permaneça de pé na minha presença, senão está caindo o tempo todo. A pessoa não se liga, não se dá conta que o tempo vai passar e as coisas vão passar. Para mim descobrir que eu sou bênção, que eu sou vaso, que eu preciso ser vaso, eu preciso desenvolver isso dentro da casa de Deus, dentro de uma decência de ordem e vida, que o mundo não pode ditar para mim o que eu tenho que fazer, nem o que usar, nem o que falar. Vocês viram na Bíblia quantos homens levaram pancada da parte de Deus, levaram pancada que morreram, porque eram homens, infelizmente, que não aceitaram as mudanças. Quer ver um deles? Sansão. Quer ver outro deles? Ananias e Safira. E tantos outros homens que foram reis de Jerusalém, tiveram tudo nas mãos, mas fizeram bobagem, porque estavam no lugar onde Deus não havia pedido para estar. Falaram que não era para falar. Lembra de Davizão? Davi, porque era rei, era um doutorzão lá, o rei de Israel, né? Era o segundo dos olhos, a menina dos olhos de Deus, mas em casa ele fracassou. A mulher dele ficou pela janela vendo ele dançar em Jerusalém com alegria, mas a mulher lá, a filha de Saul, que era casada com ele, bem chama, a peça, Mical, chamou a atenção do rei, brigou com o rei. O que adiantou ser rei, mas perdeu dentro de casa a honra? É igual a gente aqui na igreja. Estamos aqui
Mas só Deus sabe o que lá fora a gente faz. Sim. O caso bem típico é de Saulo, né? E ele foi consultar Deus, né? Ele foi falar com o próprio Deus, porque Samuel demorou a chegar, né? Porque Samuel lá com ele, demorou e ele foi tomar as leis de Samuel. E não podia. E não podia. Ele não esperou. Eu acho que ele queria se mostrar, porque ele era rei. Eu acho que nem é isso, pastor. Eu estava vendo essa história esse dia e eu acho assim que, de repente, ele estava tão assim de má intenção, a pressa e maturidade. Passou por cima da obediência. Esse Eu ele fiquei fez. questionando, porque Saúl tinha dito, eu vou chegar a tal hora. E Saúl atrasou, mas Deus estava fazendo. Exatamente. Exatamente porque a pessoa pressa nas coisas para testar nossa paciência. Eu até disse aqui uma época, por que muita gente não está pregando e não está cantando? Porque eles apressaram, passaram por cima de tudo. Não esperaram o tempo do crescimento. Irmãos, então, ninguém pode sair fazendo aí unção e tudo, porque quer. Ninguém pode ficar ungindo as coisas porque acha que tem que ungir. Se Deus não mandar fazer, não é ato profético. Vou fazer uma coisa porque eu quero fazer. Uma coisa porque eu vi alguém fazendo lá na Argentina. Porque eu vi alguém fazendo lá no México. Porque os pastores lá fizeram isso. Se Deus mandou é uma coisa. Eu disse para vocês, mesmo que Deus mandar vocês ungir o carro, não é a unção que vocês fizeram que vai proteger o carro, mas é a obediência que vocês tiveram. Veja, irmãos, é perigoso eu tornar isso uma doutrina. Eu tenho base, né? Se eu ungir minha casa, ela está protegida? Não está protegida. Não tenho. Olha, se você transforma isso num ato profético, uma doutrina, você abre uma brecha para o espírito de religiosidade. É só você fazer uma coisa dessa que você abre espaço para o espírito de religiosidade. E isso não é um ato profético, porque não vem de uma obediência específica. Alguém diz, irmão, vamos ungir a cidade? Alguém que disse. Alguém disse, você foi. Você entrou no meio e foi embora. Deus não mandou fazer. Mas o irmão quer fazer. Aí você cria aquilo ali, uma religiosidade. É por isso que tem muita igreja hoje. É aquilo que eu falei na pregação de semana, desse sábado, se não me engano, desse domingo. Eu disse uma coisa interessante aqui. Que hoje está sendo assim. O espiritual, né, é aquele que usa uma roupa diferente no culto. O pastor está lá com a roupa de pé de carneiro. Deus, aquele homem, aquela irmã usa aquela roupa rodada de rosa até no pé. Meu Deus, a irmã muito santa, não podemos nem chegar perto. A ideia de religiosidade é assim. Aqueles pastores que começam a orar assim, ó, tirando o olho. O que está acontecendo ali? E o cara começa a virar o olho. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo ali? Ou então ele faz aquela cara, Deus! Aí você fala, meu Deus, esse aí está acima de mim lá, eu estou lá embaixo. Parece que as pessoas criam uma capa de religiosidade e a gente acaba acreditando. Pela pessoa orar mais alto, pela pessoa orar mais baixa, pela pessoa vir vestida de uma roupa diferente, pela pessoa fazer com os dedos,
pelas pessoas falar diferente, a gente começa a imaginar. Imagine se isso é doutrina. Não, irmãos, vamos ungir tudo. Vamos ungir carro, cachorro, tudo que é casa. Que não é doutrina. E onde tem base para isso? Não tem. Por isso não é um ato profético, porque não vem de uma obediência específica. Pode acontecer. Se Deus mandar. Para Deus mandar, o vaso tem que estar andando em linha com a palavra o tempo inteiro. Eu já disse a vocês podem acertar 100 vezes, mas não podem errar nenhuma. Alguém diz, irmão, vamos ungir a cidade toda. Isso vai fazer diferença? Tem algum poder nesse óleo derramado na cidade? Não. Poder nenhum. Se Deus não mandou. Se o espiritual, aonde você sabe, onde você identifica, não mandou. Nem o pastor, Deus tocou nele. O interessante é que tem muita gente na igreja que quer dar uma de pastor sobre o pastor. E isso não pode acontecer. Enquanto a autoridade não estiver sobre você nisso, você tem que ficar quieto. A hora que você fala assim, por que o pastor não pensa assim? Por que ele não faz assim? Olha o erro gravíssimo de tantos crentes. Por que o pastor não faz assim? Por que não fez assim? Isso é muito sério. Levou muita gente boa para fora da igreja esse tipo de situação. Se Deus tivesse lhe dado o ministério pastoral, você estaria no lugar dele. Se Deus tivesse lhe dado o ministério de louvor, você estava no lugar da pessoa. Então cada um fique no seu lugar, fazendo o que é para fazer, obedecendo o que é para obedecer. Enquanto não vier os resultados, você espera. O que é para fazer, meu querido irmão? Eu já vi gente, por exemplo, quer ver? Ele quer sobressair, ele quer fazer alguma coisa nesse aspecto na casa de Deus, por ele ter diploma de doutorado, por ele ter diploma de arquiteto, engenheiro, advogado, ele não se submete àquele irmão que tem 2 dentes na boca e não sabe falar Jesus direito. Só isso aí já subentende o grande orgulho que essas pessoas terão dentro delas e que nem sequer chegarão até aonde esse irmão de 2 dentes está. Porque o orgulho deixa Deus, desculpa falar a palavra, desmiolado. Quando vê um crente desse jeito, Deus se lembra do que entrou dentro do diabo naquele período. Arrebentou com Deus. Você está pensando que foi fácil para Deus refazer tudo? O que Deus não podia fazer é matar Adão e Eva e fazer de novo, porque ia acontecer a mesma coisa. Deus deixou por si só o homem se arrepender por naturalidade, não forçado a fazer nada. É forte. Vocês não são forçados a fazer nada. Mas Paulo falou uma coisa fundamental: posso fazer de tudo, mas será que é bom eu fazer? Se não for bom, eu tenho de cair fora, eu tenho de correr, eu não posso ser instrumento daquele mal na minha vida. Vocês estão aprendendo o que é o ato profético? Ouça uma coisa importante: as pessoas que não podem ser preenchido tudo, aí fala, esse é um ato profético ou uma presunção humana. Presunção. Você está perdendo o seu tempo
Isso é puramente uma religiosidade, porque não tem nada de Deus. Tem nada que Deus te mandou fazer. Você está fazendo o que você quer fazer. Vem na cabeça. Você não orou para isso. Olha, alguém quer fazer para a igreja uma coisa, você não está andando para a igreja. Como é que você quer fazer para a igreja uma situação que você não convive com a igreja? Não tem como resolver. Pastor, estou sentindo que o senhor precisava de fazer isso. Aí eu faço, quando alguém fala assim, eu faço um raio-x, sem julgá-lo, do que ele é na igreja. O cara não é dizimista, é problemático, fala dos outros, não participa das coisas da igreja. É que ele vem dizer que ele vem querer dar, dizer, eu acho que o senhor tem que fazer. O obediente, porque ele intercessor para valer, ele pode falar, pastor, eu estou percebendo uma coisa que eu queria compartilhar com o senhor. Se o senhor achar conveniente, lhe dou uma sugestão. É assim que se faz. Tem que fazer assim. Então você vem para o lugar do seu pastor e dirige a igreja. Olha, que ele morreu, eu vou embora. Que nessa baixa a bola. É assim. Pastor, pode Deus tocar no membro da igreja e não tocar no pastor? Pode. Pode Deus tocar no membro que alguma coisa pode ser feita para melhorar e não tocar no pastor? Pode. Mas qual é a atitude? Qual é a virtude que você vai usar? Pastor, eu queria dar uma sugestão para o senhor. Eu queria compartilhar com o senhor uma coisa que eu estou sentindo aqui. Se o senhor achar que realmente possa ser aproveitoso para a igreja, então o senhor decide. É assim que se faz. Senão você começa a mandar em todo mundo. E intercessor não traz isso. Pastor, no caso, quando a pessoa, se a pessoa tiver uma revelação do Senhor de alguma forma, uma orientação de Deus, nesse sentido, e fala para o pastor, aí ela fala, não eu estou sentindo, mas é que ela recebeu de Deus essa incumbência. Cabendo o pastor, obedeceu, não, e aí, Isso. porque de repente a pessoa diz, eu estou sentindo, não fica bem claro que foi uma direção de Deus. Isso. Porque, irmã de Deus, dentro do sistema, eu estou mais uma vez colocando para vocês uma coisa fundamental. Eu sinto muita falta, como vocês também sentem. Eu sinto muita falta, como seus pastores também sentem. Pergunta, o que é, pastor? Os vasos. Os vasos cheios dos dons que não tem. O dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom de visão, o dom de revelação. Quanto tempo tem que eu não escuto essa palavra aqui? Assim diz o Senhor. Tem só profetada, mentirada, pescotada, tem tudo que tem, mas não tem, porque as pessoas não querem obedecer. Oh meu Deus, mulher casada que não respeita marido, mulher casada, que o marido que não respeita a esposa, em casa briga, tira os filhos, dentro da igreja, ele tenta se armar com uma capa, mas na verdade não é. Isso não flui, irmãos. Isso é uma questão de ensinar, é o que estou fazendo aqui. Vai lá que alguém de vocês tem uma revelação de Deus, você vai, outra coisa, um dos motivos que você possa ter de Deus uma visão, uma revelação que vem de Deus, é o teu comportamento. Eu não estou aqui, ninguém pode fazer julgamento de ninguém, mas Paulo disse, olhai por vós mesmos. Eu posso sim fazer uma avaliação do meu comportamento, se aquela visão, se aquela mensagem, se aquela revelação está vindo de Deus mesmo, é pelo meu comportamento. Se eu tenho falha, se eu fracasso, se eu sou desobediente, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu recebo.
Por quê? Porque nós vivemos num conflito de guerras. Nós vivemos num confronto de ideologias. E eu preciso estar exatamente voltado, porque eu estou dentro da casa de Deus, preocupado com o pastor, com as coisas de Deus. E Deus não vai deixar de trazer revelações para os membros da igreja. Ele vai usar você. Às vezes o pastor não está toda com essa oportunidade. Por isso que existem membros para isso. Por isso que existem os que estão junto com a árvore, com o pastor. Nem todo pastor vai dar conta. Sim. E aí ele falou assim, que custava apenas R$150. Só isso, né? E aí, quando ela falou isso, ela falou na frente de várias pessoas que não são crentes. Eu fiquei extremamente assim, com muita vergonha como crente. E eu tentei explicar para ela de uma maneira como que isso é. Mas eu queria assim saber de fato qual a necessidade desses homens que fazem isso e dizem ser de Deus, mas a gente vê que não é. Sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Aí, vassoura de 1.000. Daqui para me falar uma coisinha na frente lá. Vassoura de 1.000, copo d'água de 100. Aquele apóstolo, não sei das quantas, aquele rapaz da televisão que consegue, né? Pegou bem e ungiu lá umas 10.000 toalhas e vendendo cada um por R$100. Você está pensando que o povo não compra? Todo mundo tira o dinheiro do bolso e paga. Ei, aí é o que eu quero que vocês compreendam. Sabe, irmãos, é tanta coisa, Jesus, aleluia. Obrigado porque veio. Eu tenho essa abertura de Deus para trazer algumas coisas importantes. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Vocês sabem qual foi o maior motivo? Quem acertar, eu dou 10. Não é R$10, a nota 10. Mas 10 conto é muito pouco, irmãos. Eu quero dizer qual é o maior motivo de Jesus ter feito grandes milagres para a multidão, para os 70 e para os 12. Não. Tudo se envolve. Sim. Sim, tá quase, você quase acertou. É isso aí, mas é com outras palavras mais naturais, mais bem acentuadas. Mas não é bem essa a resposta. A minha pergunta é: qual o maior motivo dos milagres que Jesus fez, multiplicando os pães e peixes, curando a filha de Jairo, curando aquela mulher que morava em Naim, ressuscitando mortos, restaurando o homem de Gadara? Qual foi o maior motivo de Jesus ter feito os seus milagres? Quando começou a multidão com ele, ele viu que a multidão não dava certo, depois ele resolveu 70 não dava certo, depois ele resolveu tirar 12 vacilou, depois ele resolveu
de Jesus ter feito isso? Para que a multidão, para que os 70, para que os 12, para que os 3, de tudo isso que eles tinham visto e ouvido, que eles, obrigado Jesus, que eles saíssem do lugar de espectadores, como vocês estão, e ficassem na posição que Jesus estava. O negócio é forte. Obrigado, Jesus. I love you, Champagne. Se não for ele aqui, meu filho, eu estou no salvo. Se ele me trazer palavra, porque nem tudo que eu estou falando está aqui escrito. Eu pego o básico que eu escrevi para falar. Mas olha quanta coisa linda aqui. É vocês saírem daí, ó, e virem para cá. Não estou dizendo no sentido que está aqui no altar pregando, não. É vocês passarem a sair espectadores, de ficar só naquela, meu Deus, oh que maravilha, oh, chorando lágrimas, né? Pegando lencinho, limpando aqui, limpando ali. Sair desse estado que vocês estão e passar a ser instrumentos. Seja curado, seja liberto, seja abençoado. É isso que Deus, Jesus queria, mas a multidão não entendeu, os 70 também não, muito menos os 12, e muito menos os 3. Vocês vão falar daqui a pouquinho. E amanhã, como é que vai ser o dia? O que vai passar na cabeça de vocês? Vai voltar do mesmo jeitão, do mesmo jeito, do mesmo pensamento, a mesma coisa? Não vão tomar mudança, não vão tomar direção nenhuma? Isso é com vocês. A palavra foi semeada. Não cabe a mim fazer de você o que eu quero que você seja, nem o que Jesus quer que você seja. Cabe a vocês mesmos fazerem mudanças. Sai daí. Lembra que eu falei do navio? Sai de cima, vai no porão. Dois. Aí o leme sai igual assim. Aí o bicho anda. Mas se um puxa para cá, outro puxa para lá, o navio não sai do lugar. Aí causa presunção. Agora, se Deus chega para você e fala, filho, unge a sua casa, que eu te protejo. Tem poder na unção? Não tem. Poder está na sua obediência. Realmente vai funcionar. Seu ato profético tem a ver com a sua intimidade. Seu ato profético tem a ver com a obediência a Deus. Agora é perigoso eu transformar isso numa doutrina. Eu não posso sair pregando isso, dizendo, olha, todo mundo faz a mesma coisa. Olha, se você encostar aqui ou fazer assim, tem gente que é assim, olha, encosta ele não, passa ele não. Eu conheci um amigo, um rapaz, coitado. Eu fui ovelha dele, aliás, ele foi minha ovelha, uma época, assim que eu assumi o pastorado, na cidade de Alsfaia, perto de Valparaíso. E ele então criou um negócio na mente dele que não podia subir num monte de qualquer jeito. Olha, tem que haver santidade. Se subir naquele monte de qualquer jeito, o diabo te pega. E ele botou medo no povo. Foi. Mas pensa só mesmo. Eu conheço gente que também com essa história pra mim, né? Sabe, se não parece que você fazer todo um esquema de oração, de jejum para poder isso. Isso. Ele mandou, e eu lá com ele, né? Paz, eu fiquei observando ele fazendo isso. Olha, o pastor Samir está aqui, ele sabe disso, para não me contradizer, fica chato ser no meio do povo, ó irmãos. E ele começou a criar uma doutrina, que só subia no monte, se tivesse assim, 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 assim. Casado, bem casado. Resultado, o tempo se passou. Ele abandonou a esposa. Hoje está com outra mulher, caiu 2 vezes. 2 vezes ele caiu. O perigo da religiosidade é a gente sair do que é certo para entrar no que é duvidoso. Se Deus não confirmar, se Deus não trabalhar, se você não tiver um padrão decente, que você sabe que está errado, sabe que está certo, gente.
Aqui não tem história para a gente poder cavucar, para achar que não é ou é. Vocês sabem como estão andando, meu Deus. Vocês sabem até que ponto vocês são fiéis a Deus ou não. Vocês sabem o tanto vocês são fiéis ao pastor de vocês ou não. Aqui não tem. Mas como é que eu descobre? É como você está andando, gente. É se você lê a Bíblia todo dia, se você ora todo dia, se você frequenta, participa, que não é só frequentar a igreja, tem que envolver com a igreja, envolver, estar no meio ali das coisas, é chorando com um, é sofrendo com o outro, é visitando um, é visitando o outro, é dando atenção à irmã que está precisando, para o irmão, é perguntar, pastor, como é que o senhor está? Vocês fazem com os seus pastores isso? O senhor está bem, pastor? O senhor quer alguma coisa? O senhor quer que eu vou na sua casa fazer alguma coisa? Quer que eu lave o seu carro? Eu um dia lá na igreja lá, você é membro hoje? Eu andava com o meu carro parecendo um lixo, só visitando o povo na chuva. Eu tinha um ômega verde, aquele ômega que eu fiquei com ele 10 anos, aquele ômega história. Aí eu estava aprendendo sobre liderança naquela época. E eu fui incisivo. Eu cheguei com o meu carro, sempre estava meu carro verde, todo sujo, cheio de lama, poeira, por causa da lama da cidade, das visitas que eu fazia, do tempo que eu não tinha tempo. E chegava todo dia para fazer atendimento cedo lá. Eu atendi uma média de 20 pessoas por dia. Aí, então, olha o cafezão ali, ó, todo mundo tomado. Aí sabe o que foi que eu falei? Eu falei assim, vocês da liderança, escuta aqui, é para vocês aí, pensando o que, meu chapa? Eu falei assim para eles, olha, vocês da liderança, vocês obreiros, quantas vezes meu carro entrou aqui sujo, e nenhum de vocês perguntou, eu posso lavar seu carro? Aí você chega na igreja e o pastor com o carro sujo. Aí o que aconteceu? Baixaram a cabeça todo mundo. Quando eu saí de lá, para vir para abrir o ministério aqui, eu fiquei sabendo que alguns obreiros da época começaram a lavar o carro do pastor Magno. Quer dizer, serviu para eles. Quantos vocês perguntam, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? A esposa do pastor não sabe quanto sofre em casa, não sabe como é difícil para nós pastores cuidar de vocês. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai tocar em você um pouquinho. Estou ensinando. Se quiser fazer, faz. Se não quiser, não é só o pastor que tem que servir vocês, não. Está pensando que é só servir vocês? Do aniversário dele não lembra. Quando vai lembrar, já passou. Do dia dele, faz qualquer coisa. Do aniversário dele, faz qualquer coisa. Não lembra do aniversário da esposa dele. Não lembra de nada. Mas vocês querem ser servidos. Quer? Seu pastor é gente também. Ele come igual vocês comem, bebe a mesma água de vocês, o mesmo sol que ele usa, mesmo sapato, é sapato no pé, é roupa no corpo. Você está pensando em intercessor? Quantos de vocês tiveram tempo, gastaram horas para fazer isso em favor do seu pastor?
ora por todo mundo. Eu parabenizei aquela irmã que ficou lá em casa 24 horas, né, senhor? Nunca esqueço o favor que ela me fez. Eu não pedi para ela espontaneamente fez isso. A pergunta do irmão é só você servir. Serve sem distinção, serve sem a barreira, serve sem ficar com mediocridade, com miséria no bolso. Tudo é contado, tudo é na base do centavo. Eu não tenho nada. Meu Deus do céu. A Bíblia está escrito: nosso Deus é o Deus da prata, Deus do ouro, é Deus que manda e desmanda, é o Deus que é dono da riqueza do mundo inteiro. E nós, crentes, tendo um Deus que abre o mar vermelho, que segura o globo terrestre, que nem sequer um fio tem para segurar o globo terrestre, vivemos passando problemas financeiros sérios, vivemos numa pindaíba, fracassando em tudo, sendo que nós profetizamos um Deus assim. Aí o que acontece? Pela falta de integridade nossa, o povo começa a procurar essas indulgências nessas igrejas. Passo que vai de porta, pega um pano vermelho, usa a vassoura, compra um litro de água por R$1.000, usa o sabonete ungido. Pelo amor de Deus! Ainda achando que está bonita. Desespero. Onde que a igreja de Jesus vai desse jeito? Como é que nós vamos arrancar os homens da escravidão? Como é que nós vamos arrancar os homens das corruptelas, da escuridão? Tanta gente indecisa, tanta gente que está fora da igreja, sendo que a própria igreja, ela não está reagindo como deveria reagir. Você está parado, você fica pensando: agora eu vou trabalhar de noite, agora eu vou estudar, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você não está percebendo que você está recuando da igreja, você está se afastando da igreja. Conta os dias para ver como é que vai estar a temperatura da tua fé. Você está achando que eu sou o quê para te falar isso? Conta os dias. Você acha que tudo que vem na tua vida é de Deus, só porque está precisando? Quem te disse que tudo que vem na tua vida vem de Deus para nos causar o mal? Hein? Onde é que Deus vai querer o mal para nós? Para nos afastar da casa dele? Eu já disse para vocês que não existe outro lugar, não tem outro lugar. Eu afirmo, reafirmo e confirmo: é a igreja, é a igreja e a igreja. Não tem outro lugar. Se você substituir a igreja por outro lugar, você vai cair. Aqui dentro é o lugar da comunhão, da unidade, do choro, da lágrima, de invocar o nome dele. O importante sim, ore em casa, mas não substitui nunca a igreja. Programa de televisão não substitui igreja. Quem levantou a mão para o senhor? Pois não. Eu percebo hoje em dia também que a gente é muito igreja artista, né? Sair das micro-ondas, a gente tem tudo para ontem. Então eu acho que deve ser na igreja uma preguiça de buscar, de orar, porque é tudo para ontem. Né? Então, já que a vassoura resolve, então eu prefiro pagar a mulher da vassoura do que ir para o contexto de oração, de jejum, de buscar, de obediência, de busca pela tua palavra, né? Do que me dedicar à palavra e a Deus. Né? Já que isso aqui resolve, então resolve. Então me ensine, não somente. Já que isso aqui vai resolver a minha situação. Né? Porque buscar demora, existe um processo, né? Existe tempo, existe preparação. Deus não entrega as coisas para a gente de qualquer jeito. Né? A preparação é em nós, não na bênção. A bênção já está pronta, né? Mas a preparação é em nós. Olha, a gente tem que imediato. Eu não quero dizer, não quero assim ser contra, né? Não estou dizendo aqui, eu estou dizendo para não dizer. Vocês vão me perdoar? Sim ou não? O que você vai falar, pastor? Vai doer em alguns de vocês. Vai doer. Para falar, né? Celular nunca substitui
a Bíblia nas mãos. Ache ruim quem quiser. O problema é seu. Vem cá me enfrentar. Eu vou correr. A gente não vê mais comigo na igreja. Ninguém lá fora sabe que tu é crente. Ninguém! Antigamente nós conhecemos os crentes pela roupa e pela Bíblia. Pela Bíblia, todo mundo lá veio crente, lá veio Bíblia. Porque falava assim, hoje você não lá está escondendo tudo. Aqui ó, você bota aí no bolso. A Bíblia está aqui dentro, ó, do celular. Quem disse que substitui? Porque você só vai abrir o celular quando o pastor citar texto para pregar. Quando você senta no ônibus ou no seu trabalho, te dá um formigaço para você abrir em um monte de esfera que não é